Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer a doutora Madalena Caldas, que é uma referência em reprodução assistida ou reprodução in vitro. Doutora Madalena, o que é reprodução in vitro? Por que esse nome vitro? É vidro, é? O nome é fertilização in vitro é porque ele acontece dentro de algumas placas. Na verdade, elas não são de vidro, são de um plástico especial, que a gente chama de Falcon. Mas tudo que é fora do vivo, fora do corpo, nós chamamos de in vitro, porque ele não é feito dentro do corpo humano. E a criança que é gerada nesse tipo de reprodução é igual ao normal? Absolutamente igual. O processo de fertilização in vitro, ele é absolutamente igual ao que acontece na trompa. Então, nós simplesmente imitamos aquilo que a natureza faz dentro da trompa num ambiente de laboratório. A senhora recebe no consultório casais que querem saber quem é infértil, se é o homem ou é a mulher? Sim, sim. A gente tem que imaginar, João, que 40% daqueles casais que têm dificuldade para engravidar, o problema é o homem, 60% é a mulher e em 40% das vezes o homem e a mulher. Vamos para os percentuais de novo. O homem é quanto? 40%. A mulher? 60%. Ah, é porque a mulher reclama, é você, é o homem, mas a mulher é a maioria. Exato. Um pouquinho só. E tem os dois? Isso. Nesses 40% do homem, ele está sozinho ou junto com a mulher. E quais são as principais causas que causam infertilidade, doutora? Olha, na parte masculina saiu até um trabalho muito interessante mostrando que existe um declínio ao longo dos anos da produção espermática. Provavelmente por maus hábitos de vida, fumo, sobrepeso, sedentarismo e tudo isso que a gente vive hoje, né? Então, existe uma diminuição da própria fertilidade masculina ao longo dos anos. A causa masculina mais comum, tratável, afora essas questões ambientais, é a varicocele, que é aquelas varizes no testículo, né? E hoje em dia é muito comum as causas hormonais também, porque os homens estão usando muita testosterona, muitos complexos para aumentar a massa muscular, e a gente tem visto um impacto na produção dos espermatozoides. Do lado da mulher, nós temos 3 causas mais importantes. Uma é a endometriose, que é uma doença do mundo moderno, né? Muito comum entre as mulheres hoje. A endometriose, dentro desses 60%, talvez 40% seja endometriose. As causas tubáricas, as aderências, as obstruções de trompas, sejam pela própria endometriose ou por sequelas de infecção. E também as causas de ovulação, aquelas mulheres que não ovulam mais ou aquelas mulheres que não conseguem ter uma boa qualidade na produção de óvulos. E eu chamo a atenção que nessas causas de ovulação existe um grande percentual de mulheres numa idade acima de 38 anos, que é um ponto que é muito importante da gente discutir, que é a idade da mulher versus aquele percentual e aquela probabilidade que ela tem de engravidar. E agora está na moda, foi muito badalado, aí a coisa de Cláudia Raia, né? Exato, exato. Isso mexeu muito no mundo da reprodução assistida, porque a gravidez de Cláudia Raia, ela sai completamente da probabilidade de uma gestação natural, uma mulher com mais de 50 anos, ao redor de 55, com uma menopausa já estabelecida. Então, essa probabilidade ela era menor do que 0,5%. A gente não entende muito. Não foi in vitro, não, foi natural. A gente não consegue definir Há muito. rumores, né? Há rumores que sim. A gente não sabe se foi realmente uma gestação natural, se foi realmente é um caso para estudo. A frequência disso é extremamente rara. A gente não sabe se ela fez uma fertilização com óvulos doados, que é o procedimento que é mais comum nessa faixa etária, mas a gente não consegue definir. Eu acredito que só quem vai saber isso é a própria Cláudia Raia, o marido e o médico que tratou dela. Mas o que a gente pode dizer desse caso é que a probabilidade disso acontecer naturalmente, como foi dito, ela é extremamente remota e que na idade de Cláudia Raia, o melhor tratamento para essas mulheres que não conseguem mais ovular é elas utilizarem um banco de óvulos. E esse banco é nacional ou é internacional? Existem no Brasil poucos bancos ainda, porque a nossa legislação com relação
a utilização de gametas, que os gametas são óvulo e espermatozoide, vindos de fora era muito restrita. Mas nos últimos anos, 2 anos, eu diria, a gente tem uma flexibilização dessas normas e já existe um banco internacional em São Paulo, mas aqui em Pernambuco nós também temos um banco de óvulos local e um dos poucos que existem no Brasil. Tem um doador americano que diz que tem milhares de filhos, né? É verdade, nos Estados Unidos eles podem doar para várias. Aqui no Brasil existem regras para os bancos de espermatozoide. Se esse banco doou para um estado, você tem que ter aí 10 mil quilômetros de distância e se aquele doador obteve uma gravidez naquele estado, aquele doador não pode doar novamente para essa mesma região. Nos Estados Unidos não existe essa regra, mas aqui no Brasil existe. Ô, doutora Madalena, qual é a idade em que a mulher é mais fértil? A idade em que a mulher é mais fértil é entre 25 e 35 anos. Eu diria até entre 20 e 35 anos. Porque nós temos o que todos nós sabemos que é o relógio biológico. E o que é o relógio biológico? É o tempo em que esse ovário vai oferecer os melhores ovos para a mulher para que ela possa ter gravidezes mais rápidas e mais saudáveis também. Porque o óvulo nada mais é do que o guardião do nosso DNA. E se esse DNA ele fica guardado durante muito tempo, existe um percentual maior de quebras desse DNA. Então, mais quebras, mais embriões com alteração genética, mais aborto e menos gravidez. Então, esse é o melhor período. E o relógio biológico, ele tem momentos em que ele acelera. Aquele tic-tac do relógio, ele começa a ser mais rápido. O primeiro ponto é com 35 anos, onde você vai perder óvulos mais rapidamente e essa qualidade começa a cair. Um segundo ponto, ao redor de 38. E depois dos 40, a aceleração desse processo ela é muito mais rápida. E a idade ideal do espermatozoide? O espermatozoide, ele Porque tem... o relógio do homem é diferente da mulher. Qual é o melhor? Qual é o Rolex? É o do homem ou da mulher? O Rolex do homem, ele parece ser, eu não digo melhor, mas longevo. Ele tem uma tá garantia certo. Maior. Sim, mas qual é a idade que... Já está provado também que acima dos 50 anos, os homens também produzem espermatozoides com uma capacidade melhor de fecundação e também aumento de alterações genéticas desses embriões. Então, por exemplo, o próprio autismo, ele é maior em pais de acima de 50 anos, independente da idade da mulher. Então, é um Rolex com a garantia estendida, mas também é aquele Rolex que tem garantia para a vida inteira. Né? Mas realmente o homem tem um relógio biológico um pouco mais longo do que o da mulher. Doutora Madalena, é muito perigosa a gravidez precoce. Né? A gravidez com a criança de 10 anos, 12 anos, 14 anos é uma coisa perigosa, né? Exatamente. Nos extremos da vida reprodutiva, como nós falamos, ou seja, aquelas meninas que acabaram de ter suas primeiras menstruações nesses 2 até 5 primeiros anos, não é só o ovário que ficou pronto, mas o próprio corpo, de uma maneira geral, a pelvis, os ossos, a adaptação daquele organismo à gravidez. Por exemplo, o coração tem que se adaptar, os vasos têm que se adaptar, todo o sistema metabólico precisa se adaptar. Então, é muito perigoso. Existe uma patologia chamada pré-eclâmpsia, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Ela é muito comum em mulheres mais jovens e em mulheres acima de 40 a 45 anos. Então, você vê que nesses extremos deve ser evitada a gestação. Uma pergunta aí complicada, mas é para a doutora. E qual é a opinião da senhora sobre o aborto? O aborto provoca trauma na mulher? Com certeza. Físico, eu não digo mental, porque mental, com certeza, mas eu digo físico. Sim, sim. Quando você faz um aborto, que você precisa tirar aquele concepto de dentro do útero, normalmente você tem 2 maneiras de fazer isso. Ou fazer uma curetagem, que é uma raspagem, e essa raspagem, se ela for um pouco mais agressiva, ela pode causar cicatrizes dentro do útero, ou uma aspiração desse concepto, que dependendo da pressão que é exercida, você pode, quando você arranca esse concepto que estava ali cheio de vasos, fazendo essa nutrição, esses vasos podem sofrer danos e você também fazer o que a gente chama de um shunt, que é uma articulação, uma junção dessas artérias anômalas. E isso também pode causar repercussões para o útero da mulher, desde que não sejam bem assistidas, claro, desde que a técnica seja bem feita,
o risco de complicação é menor, mas eles sempre vão existir. Dona Madalena, antigamente a mulher só cuidava da casa, né? Mas de uns anos para cá, de muitos anos, graças a Deus, a mulher está com a vida ativa, né? A mulher trabalha em várias especialidades, não só na medicina, em outras, empresária, executiva, pilota de avião, todas as atividades. Então, a mulher, nessa idade em que ela é mais fértil, ela tem que cuidar da vida dela empresarial. Ela não quer ter filho, né? Muitas delas, porque uma maternidade muda naturalmente a vida empresarial de toda mulher. Muitas, inclusive, têm que viver viajando. Então, a mulher pode adiar o seu sonho de ser mãe? Com certeza, João. Isso a gente tem trabalhado com muito afinco para que isso aconteça. Você pode congelar seus óvulos nesse período, nesse melhor período do seu relógio biológico, que é entre 20 e 25 até os 35 anos, guardar esses óvulos e você usar quando você desejar. Hoje, você tem uma longevidade com uma qualidade de vida muito grande. Antigamente, você também não tinha. Uma mulher grávida aos 40, a gente dizia que acima de 35 a gravidez era de alto risco, né? Então, hoje, a gente vê a própria resolução do Conselho Federal de Medicina diz que mulheres com 50 anos podem engravidar e até acima de 50 anos se você tem boa saúde. Eu tenho pacientes na minha clínica com 60 anos, 57, que engravidaram com óvulos doados, mas engravidaram e tiveram seus filhos e não tiveram problema nenhum na sua gravidez. Isso é uma realidade, não tem como a gente voltar. Então, o ideal é que se congelem os óvulos. O congelamento de ovos hoje é uma realidade, é uma técnica bem estabelecida, é uma técnica que dá praticamente, dependendo do número de óvulos que você congela, os mesmos resultados do que usar óvulo a fresco. Existe uma pequena perda quando você descongela, mas depois disso você segue o processo natural de uma fertilização in vitro com excelentes resultados. Então é isso que a gente tem divulgado e realmente trabalhado com muito afinco. Como é esse processo de congelamento? Tira o óvulo, é uma cirurgia, como é? Ou é no consultório, é no hospital, como é? O processo de congelamento de óvulos hoje ele é muito simples. Você passa por uma fase, a mulher passa por uma fase onde ela vai fazer com que esse ovário ele produza mais óvulos, porque a gente só produz 1 ou 2 por mês. A maioria que começa o processo não termina, eu costumo dizer que é como se fosse uma maratona. Vários ali se matriculam para aquela maratona, eu vou ter 10 ou 11 que vão chegar e só um que vai ser campeão. O que é que a gente quer? É que aqueles que se inscreveram para essa maratona, a gente treine bem e consiga chegar ao final com 10, 15, 20, aquilo que aquela mulher produzir naquele mês. Não é que ela não vai produzir mais, é que naquele mês nós pegamos os nossos atletas, treinamos bem e conseguimos vários campeões. Então, ela passa por um período de estimulação para que isso aconteça, são injeções subcutâneas, como o diabético usa insulina, mais ou menos uns 10 a 12 dias. Depois desse período, nós fazemos uma aspiração. Não tem corte, é uma agulhinha, ela passa pela vagina, é igual como se fosse fazer um ultrassom transvaginal, passa essa agulhinha e, através dessa agulha, a gente entra lá dentro do ovário, no folículo. O folículo é a casinha do óvulo dentro do ovário e a gente vai aspirando um por um. É um procedimento que vai durar 10 minutos. Nós fazemos sempre com o paciente sedado para o conforto da paciente. Na Europa se usa muito anestesia local, mas a mulher brasileira ela não se adequa muito e é muito mais confortável que ela não sinta nada. E você pode fazer na clínica, no ambiente hospitalar, isso aí vai depender de cada serviço. Normalmente a gente tem um anestesista que acompanha essa paciente, fica uma horinha de repouso, depois vai para casa e retoma as suas atividades. Quantos a mulher puder produzir? Quanto mais melhor, claro, dentro de... A maior produtora, são quantos? Olha, eu já tirei mais de 40 óvulos de uma mulher. Foi mesmo? Foi. Estavam conversando com o colega da Master Boy, né? Que estava falando que a reprodução assistida, ela vem muito da veterinária, né? E onde você produz muitos óvulos. Na espécie humana, é muito dependente da genética de cada mulher. Cada mulher vai ter um patrimônio genético, uma determinação para produzir mais ou produzir menos. Aquelas que produzem muitos, tira uma vez só, guarda. O ideal é que a gente tenha de 15 a 20 óvulos guardados. Se a gente não consegue isso numa estimulação só, a mulher pode ir estimulando, tirando aos poucos e guardando, fazendo um banco de óvulos. Tem muitas pacientes que estão fazendo
seu banco de óvulos. E a gente tem chamado muita atenção para que quem deseja faça o mais cedo possível, porque você faz uma vez só. Não deixar, agora estou com 40 anos, quero congelar meus óvulos. Aí já tem pouco ovinho, Aí né? você já tem pouco, a qualidade já não é tão boa, você vai precisar de um número muito maior de óvulos, de 25 a 30. Como é o visual desse ovo? A gente só consegue ver no microscópio o óvulo. Então é pequenininho. É muito pequeno. O óvulo é uma célula. Nós normalmente usamos microscópios com resolução de aumento de 300 até 600 vezes para poder ver. E bota onde depois que tira? Depois que aspira? Aspirou, esses óvulos vão para dentro de uma palheta, que a gente chama. Podia ter trazido hoje para mostrar, mas ele também não ia ver porque é muito pequenininha. É como se fosse um canudinho, o menor canudinho que você puder imaginar. Entra uma substância que forma como se fosse um vidro, como se fosse um acrílico. É tanto que a técnica se chama vitrificação. Transformar aquele líquido num vidro e dentro daquele vidro fica aquela célula. Então, em cada palheta, nós podemos congelar até 3 óvulos, não mais do que isso. E essas palhetas vão para dentro de uma rack, que a gente chama como se fosse uma reguinha. Elas ficam dentro dessa régua. Essa régua ela é preenchida com nitrogênio líquido. Essa régua é lacrada, como também as palhetas. E elas são colocadas dentro de tanques com nitrogênio líquido a menos 190 graus centígrados. É mais do que um Alpe suíço. É muito frio. E onde é aí? Onde é que fica isso? Esses tambores ficam guardados dentro do nosso laboratório de criopreservação. Mas depois que ele tira e para chegar lá para o laboratório, não tem problema de tempo, não? Não. Você pode guardar os óvulos o tempo que você desejar. 5, 10, 15, 20. Ontem nós tivemos a notícia do nascimento de gêmeos nos Estados Unidos, em que o embrião, não era nem o óvulo, era o embrião, estava congelado há 30 anos. O que é o embrião? O embrião já é o óvulo fecundado e o material genético não é só da célula, porque o óvulo é uma célula e ela só vai se transformar no embrião se eu colocar dentro dele outra célula, que é o espermatozoide. A partir daí, a gente tem as divisões celulares, a criação de um novo DNA, aí sim eu tenho um embrião. O embrião é uma vida em potencial. O óvulo é só uma célula e o espermatozoide é só uma célula. Enquanto eu não juntar eles dois, a gente não tem essa vida em potencial. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Madalena Caldas sobre reprodução humana. Doutora Madalena, voltando aí aos casais que a senhora atende no consultório, um casal que não consegue ter filhos por via normais, realmente tem um problema muito grande, né? Ele tem que arranjar um jeito, porque um casal sem filho não é um casal completo, né? Nós trabalhamos com os casais, né, inférteis, e realmente é um drama, é uma jornada, João, muitas vezes muito difícil, porque já vem de muitos traumas, de muitos tratamentos que não deram certo. Isso mexe muito com a condição psicológica, tanto do homem quanto da mulher. Esse apoio psicológico, ele é fundamental. Então, quanto mais rápido a gente tentar abreviar esse caminho para que essa jornada seja o mais leve, o mais rápida possível, é melhor. Eu tenho 28 anos que trabalho na área de reprodução, fora os 6, 7 anos de especialização. Começou com 15 anos, que dá resultado é esse. Então, já tenho aí bastante tempo. Eu sou da época em que se fazia muitas cirurgias, muitos tratamentos, e se deixava a fertilização in vitro por último, onde essa mulher às vezes vinha de 4, 5, 6 anos de tentativa, esse casal estava exaurido, financeiramente, psicologicamente e fisicamente também, perdeu aquele time do bom momento de você realizar uma reprodução assistida. Isso, graças a Deus, está mudando, a fertilização entra no rol de um tratamento como outro qualquer e a gente tem conseguido realmente excelentes resultados. Lá no começo, quando a gente tinha 20% de gravidez, era espetacular. Hoje, e a gente colocava muitos embriões, 4, 5, eu já coloquei 5 embriões numa paciente. Hoje é inadmissível, a gente coloca um único embrião, com estudos genéticos, a gente tem uma segurança biológica muito grande e conseguimos ter 50% até 60% de gravidez.
E melhor do que isso, um percentual de aborto de apenas 8%, enquanto que na espécie humana o percentual de aborto vai de 20% até 40%. Então, a reprodução humana hoje, com o estudo genético, nós conseguimos ter uma eficácia muito grande, ou seja, que essas mulheres engravidem mais rápido e uma eficiência muito grande também, onde as perdas desses tratamentos são muito pequenas. Então, na verdade, qual é o propósito da reprodução assistida? É bebê saudável em casa no mais breve e curto período de tempo. E qual é o mais curto que pode ser? O ideal é que ela faça 1 ou 2 tentativas, porque cada tentativa a gente tem 50%. Quando eu faço 2 tentativas, eu tenho uma chance cumulativa de 60%. Quando eu faço 3 tentativas, eu tenho 70% de chance de gravidez. Por que é que quando a mãe tem bebê de proveito sempre é gêmeo, é trigêmeo? Por quê? Isso era porque no passado a gente colocava mais embriões. Porque como a gente não sabia tanto quanto a gente sabe hoje sobre a qualidade daquele embrião, então a gente aumentava a oferta, ou seja, a gente colocava mais embriões para que a gente pudesse alcançar o nosso resultado mais rápido. Nós fizemos o primeiro quadrigêmeos do século. Nasceu aqui em Pernambuco, foram 2 pacientes, nós colocamos 5 embriões em 1999 e nasceram em janeiro de 2020. Até a gente, graciosamente, apelidou do bug do milênio, porque realmente isso era uma estratégia do passado. Hoje, nas nossas clínicas, no nosso grupo, nós colocamos apenas 1 embrião por vez, na grande maioria das vezes. Um ou outro paciente que não fizeram o estudo genético ainda solicitam que a gente coloque 2 embriões, mas mais do que 2 não colocamos mais. A mãe se aperreou. 4 de uma vez, né? 4 de uma vez. Eram 5. Aí 1 parou o desenvolvimento em cada uma delas e nasceram 4. Agora, e depois que a senhora recolheu, botou lá no hidrogênio 180 graus negativo, como é que identifica? Quando você... Não pode errar não, né? Não pode errar. E nós temos toda uma rastreabilidade desse material dentro do laboratório. Existem umas etiquetas que você cola em cada palheta dessa, cada palheta, cada embrião, cada óvulo, ele é rastreado por inteligência artificial. Nós somos a primeira clínica no Brasil a ter rastreabilidade por inteligência artificial. Então, todo o nosso material, a partir do momento em que ele é congelado, ele é identificado por código de barra, nós temos uma leitora e todo esse material, toda essa identificação está dentro de um sistema que ele é todo checado. E como é o nome desse laboratório? Nós somos a Rede Geare. A Rede Geare é uma rede de clínicas de reprodução assistida que nós estamos instalados na Paraíba, em Pernambuco, e no próximo ano nós vamos nos instalarmos em Alagoas. Então, nós temos laboratório de fertilização in vitro e de congelamento de óvulos aqui em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. Existe uma rede de médicos, que são médicos parceiros, que têm as suas clínicas e os seus consultórios e que usam a nossa estratégia e nossa estrutura de laboratório para fazer os seus casos, ou seja, congelar os seus óvulos, produzir os seus embriões e fazer a colocação dos seus embriões. Então, o nosso laboratório atinge essa abrangência. A gente costuma brincar que a gente está reunificando a antiga capitania hereditária de Pernambuco através da reprodução assistida, atingindo parte do Nordeste com o nosso trabalho. Onde é que consegue esse banco para poder fazer a inseminação? Quando a gente precisa... Nos Estados Unidos, o cara pode escolher, eu quero louro, moreno... Pode. Pode, né? Quando o homem, por exemplo, não produz espermatozoides, ele vai precisar de um banco de sêmen. Quando a mulher não produz mais óvulos, ela precisa de um banco de óvulos. Na maioria das vezes, a gente consegue trabalhar com óvulo e espermatozoide do casal. Quando a gente não consegue, então a gente lança a mão desse recurso. Existem bancos de sêmen com doadores brasileiros, mas existem bancos internacionais que já estão instalados no Brasil. Então, nós podemos comprar sêmen de bancos da Europa e banco dos Estados Unidos. Nesses bancos, especialmente os bancos americanos, você pode ver foto, você pode ver cor dos olhos, cor do cabelo, QI, todo o perfil psicológico e perfil biofísico desse paciente. E mais importante, pelo menos aos nossos olhos,
é o perfil genético. Hoje, nós temos exames que são feitos no sangue, tanto do homem quanto da mulher, que conseguem mapear todo o nosso código genético. Esse exame se chama CGT Exoma. Então, através desse exame, você consegue saber se aquele homem ou aquela mulher tem algum tipo de probabilidade de produzir uma doença rara. Quando é que a gente produz uma doença rara? Quando eu tenho uma tendência e meu marido também tem aquela tendência. Aleatoriamente, nós nos encontramos e nós vamos ter a probabilidade maior de ter um filho com a doença. Quando a gente faz esse exame, eu detecto se eu tenho e se meu marido tem. Se os dois não têm, ou se eu tenho uma que não é igual a dele, eu não vou ter esse problema. Mas se a gente tiver a mesma, eu posso ter 10, 25, 30, 40, 50% de chance de nascer um filho com uma doença rara. Dentro do mundo da genética, a gente costuma dizer que o teste do pezinho vai ser substituído por esse exame chamado CGT Exoma, para que no futuro nós não tenhamos mais doenças raras como hemofilia, como miodistrofias e tantas outras doenças aí que, além de onerarem as famílias e o Estado, tem um grande trauma psicológico para essas famílias. Isso no futuro, depois que houve todo o desenvolvimento do projeto Genoma, quando a gente conheceu todo o nosso DNA, isso tem mais de 30 anos, a indústria começou a produzir esses testes e daqui a pouco esses testes vão ser utilizados mais largamente. Hoje nós utilizamos na nossa clínica, para os casais, nós oferecemos para que a gente não corra risco. E se eu tenho um casal que tem uma grande chance de ter um filho com doença, eu posso procurar naqueles embriões quais são os embriões que podem trazer a doença e a gente não colocar aqueles embriões, colocar apenas os embriões saudáveis. Nós queremos agradecer a Ana Cláudia por essa aula e por essa informação importante. A mulher só não é mãe se não quiser. Se não conseguir pelos métodos tradicionais, doutora Madalena resolve com certeza. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.